Então, pessoal, vamos iniciar aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, tá? A gente parou nas hipóteses em que não é necessário enviar o processo para o órgão especial ou para o plenário, tá bom? A gente parou na quarta hipótese, que era a situação das normas pré-constitucionais, e vamos para a quinta hipótese. A quinta hipótese, pessoal, é quando o tribunal utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição. Acho que eu já ensinei para vocês quando da declaração de constitucionalidade por arrastamento, né? Salvo engano. Só que essa quinta hipótese eu vou explicar com mais detalhes mais na frente da nossa aula, tá? Vamos pular aqui para a sexta hipótese. A sexta hipótese é no caso de decisão em sede de medida cautelar, né? Por quê? Porque é uma decisão provisória, tá? Não é uma decisão definitiva. Por isso que não é necessário mandar para o órgão especial para o plenário. Ela pode ser feita, inclusive, pelo próprio relator, que poderá submeter ao referendo dos seus pares. Vamos para o próximo tópico, pessoal. A gente vai estudar aqui a súmula vinculante número 10. Tópico 9.6.2.2. Já tem dúvida aqui da Dani? Só pode repetir a quinta hipótese? Claro, Dani. Quinta hipótese. Naomi. Entra, Naomi. Quinta hipótese é a técnica da interpretação conforme, Dani. Só que eu vou explicar em detalhes um pouco mais à frente agora na nossa aula, tá? Não vou entrar nela, não agora. Por uma questão didática, tá bom? Não, falei não, Hipólito. Não falei. Vamos lá, pessoal. Próximo tópico. Súmula vinculante número 10. O que está disposto ali na redação do enunciado número 10 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal? Vamos dar uma lida. Viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Dúvida aqui do Benjamin. Professor, as turmas do STF em recurso extraordinário também não se submetem à cláusula de reserva de... Correto, Benjamin. É um tópico que a gente vai estudar ainda também, com maiores detalhes. Possivelmente hoje. Cara, eu já coloquei para admitir. Deixa eu entrar. Voltando para a súmula vinculante número 10, tá? Qual é a razão de ser dessa súmula, pessoal? É o seguinte. Imagina uma hipótese em que existe uma lei e por ela ser lei, ela deve ser aplicada, tá? Se você não quer que uma lei seja aplicada, só tem uma forma disso acontecer no nosso ordenamento, de uma lei vigente que tem presunção de constitucionalidade. Eu já cliquei aqui para não me entrar. Pronto. A última vez que a gente vai usar esse programa, se Deus quiser. Voltou. Foi porque eu perdi a paciência aqui, apertei um monte de botão aqui. Tudo para poder a Naomi entrar aqui na sala para assistir nossa aula, né, Naomi? Vamos lá. Essa súmula estabelece que o órgão fracionário ele pode violar, né, a cláusula de reserva de plenário, mesmo que ele não declare explicitamente a inconstitucionalidade de uma norma. Como eu estava explicando para vocês, nós temos aqui uma norma, uma lei, ela tem presunção de constitucionalidade e, por ser lei, ela deve ser observada e aplicada.
Tá? Se você não quer que uma lei que presume-se constitucional não seja aplicada, só tem uma forma com que isso aconteça, que é arguindo a sua inconstitucionalidade, a sua não compatibilidade com a Constituição Federal, né? E aí, para que isso ocorra, né, vai ocorrer todo esse procedimento que a gente já está estudando aqui até agora. Beleza. Agora imagine-se a seguinte situação: a norma, a parte propõe um processo, tá? E ela propõe um processo, faz a sua fundamentação e fundamenta justamente nessa lei X, tá? O juiz, ao julgar, não vamos nem falar, vamos logo para o tribunal. O tribunal, ao julgar o recurso de apelação, ele não fala nada da lei X, que determina um efeito Y, e aplica diretamente a Constituição. E a Constituição ali em um sentido contrário do que diz a lei X. O que aconteceu aí, na verdade? O tribunal deixou de aplicar uma norma vigente para aplicar diretamente a Constituição, por ele não concordar com essa norma vigente, essa lei vigente, mas sem declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Ele meio que declarou, ele não declarou, mas ele julgou a causa, entendendo que aquela norma é inconstitucional, mas de forma implícita, porque ele nada falou sobre a lei, sendo que é obrigação dele observar aquela lei para o caso concreto e deferir a vigência que a lei tem, né? Se ele entendesse que a lei estaria contrariando a Constituição, que deveria prevalecer a Constituição no caso concreto, não a lei, ele deve seguir uma formalidade para que isso ocorra. Agora, ele não pode simplesmente fazer vista grossa para a lei, aplicar diretamente a Constituição e não falar nada da lei. Não falar se ela se aplica ou não se aplica, e se não se aplica, não dizer o porquê, se ela é inconstitucional ou não. É por isso que existiu, que foi necessário fazer a súmula vinculante número 10, porque os tribunais simplesmente estavam julgando recursos e estavam deixando de aplicar leis vigentes, leis presumidamente constitucionais, sem declarar formalmente e explicitamente a inconstitucionalidade dessas leis, que deve, no caso dos tribunais, passar por um trâmite mais solene, que é a cláusula de reserva de plenário. De tanto chegar muitos recursos no STF, foi necessário o STF editar o enunciado número 10 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim: tribunais, pelo amor de Deus, prestem atenção. Vocês não podem simplesmente deixar de aplicar a lei que é presumidamente constitucional sem nada falar sobre isso. Vocês não podem fazer isso. Se vocês não querem aplicar essa lei que é presumidamente constitucional, pelo amor de Deus, siga o trâmite correto. Declare formalmente a inconstitucionalidade. Para declarar a inconstitucionalidade, precisa obedecer à cláusula de reserva de plenário. Precisa eu aqui, Supremo Tribunal Federal, editar uma súmula vinculante para repetir o que a lei determina. Que vergonha para o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, enfim, coisas de Brasil, né? Então, pessoal, é por isso que existe aí a súmula vinculante número 10. Tá bom? Vamos para o próximo tópico, se não tiver dúvidas. Nove ponto 2.3, que é a interpretação conforme a Constituição. Tá vendo, Dani? Vamos entrar agora na interpretação conforme a Constituição. De novo aqui. Admitiu o Thomas já. Pessoal, agora é a Luma. Agora eu desativei o som, não está ativado. Vamos explicar de novo aqui, para nivelar, para poder seguir no na nossa aula, o que seria a interpretação conforme a Constituição. Eu já expliquei para vocês que a teoria do direito hoje,
que já está sendo aceito e aplicado nos tribunais, embora doutrinariamente nós estejamos muito além do que isso, mas já está sendo aceito, de que texto não é norma. Essa concepção de que texto é norma, ela é de 1800, lá da escola da exegese. Tá? Texto não é norma. Enunciado normativo é uma coisa, se eu ensinei para vocês em ED, em 2018. Enunciado, texto da lei é uma coisa, a norma é produto da interpretação. Eu não gosto nem muito de falar nisso, porque para quem estuda filosofia do direito, até falar isso, você, dependendo do paradigma que usa, pode estar falando alguma incongruência, mas sigamos. Mas vamos ensinar o que é normal. Humberto Ávila, vamos ensinar Humberto Ávila para vocês. Texto é uma coisa, e o processo de interpretação do texto você retira a norma. Tá? Texto legal não é a norma. A norma é o resultado do processo de interpretação do enunciado legislativo. Perfeito? Só que esse processo de interpretação do enunciado legislativo, ele pode extrair mais de uma norma. Tá? É possível que de um mesmo enunciado extraia-se mais de uma norma jurídica. O maior exemplo de todos é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que é o enunciado que determina que deve-se observar a dignidade da pessoa humana. O âmbito semântico desse enunciado é tão abrangente que você tira aí uma centena de normas para determinados casos concretos. Tá? É possível que de um determinado enunciado legislativo você extraia 2, 3 normas e apenas uma dessas normas, apenas um sentido interpretativo, esteja em conformidade com a Constituição. Enquanto os outros sentidos ou o outro sentido interpretativo não estejam em conformidade com a Constituição. Ao ser levado esse enunciado normativo ao ser objeto de um controle de constitucionalidade, o órgão que irá verificar essa compatibilidade com a Constituição, ele pode declarar a inconstitucionalidade não do enunciado. Tá? Ele vai declarar a inconstitucionalidade somente de uma das interpretações possíveis que é retirada desse enunciado. Ou seja, de uma das normas possíveis que é extraída desse enunciado. Isso ocasionará uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Por quê? O texto normativo, o enunciado legislativo, ele continuará perfeito, continuará intacto. Será declarado inconstitucional apenas uma das interpretações desse texto. Vai dizer assim, olha, esse artigo aqui, artigo X, é possível tirar duas interpretações dele, duas normas. A norma P e a norma Q. Só que a norma P, ela está de acordo com a Constituição, já a norma Q não está. Essa interpretação aqui não está de acordo com a Constituição. Então, a gente vai declarar inconstitucional somente essa norma Q. A norma P permanece, assim como permanece também o texto legislativo, o enunciado. Isso é o fenômeno, tá, da interpretação conforme a Constituição, porque das diversas normas diferentes, no nosso caso, das duas normas diferentes, você vai dar a interpretação para esse texto, para esse enunciado, aquela interpretação que está em conformidade com a Constituição Federal. Entendemos aqui? Tá tranquilo? Então, pois bem. Agora imagine, vamos lá, imagine a seguinte situação. Tá? Nós temos aí um enunciado legislativo, que ele tem uma abrangência semântica em que você extrai duas normas, duas interpretações dele. Uma é constitucional e a outra é inconstitucional. E essa verificação chega no tribunal. E aí? O órgão fracionário ele vai poder realizar essa interpretação conforme a Constituição?
Eis a pergunta. Responde aí, Benjamin, João Hipólito. Como se dará essa situação? Principalmente levando em consideração a súmula vinculante 10 que a gente acabou de aprender. Vocês podem ligar o microfone e participar, pessoal. Não precisa só escrever aqui no bate-papo, não. Presta atenção, pessoal. Chegou uma apelação na Câmara Civil, que ela tem ali uma arguição incidental de inconstitucionalidade. A parte chega lá e diz assim, olha, desse enunciado aqui, dá para tirar duas normas. A norma que me beneficia é a norma que está de acordo com a Constituição. E a norma que não é boa para mim é a norma que está contrária à Constituição. Então, declare esta norma, essa interpretação que está contrária à Constituição, declare a inconstitucionalidade dela. O tribunal, ao apreciar essa questão incidental, ele tem uma norma que é constitucional e uma norma que é inconstitucional. Uma interpretação que é constitucional e uma interpretação que é inconstitucional. Ele vai simplesmente poder prosseguir no julgamento ou ele vai ter que submeter essa situação para o plenário e observar a cláusula de reserva de plenário. Full bench. Não, Benjamin, eu acabei de... né? Então, isso vai depender. Tem esse julgado aí, João Hipólito, mas a gente tem que entrar dentro do julgado para verificar a situação. Porque, às vezes, o fato de você declarar uma interpretação constitucional leva à conclusão de que a outra interpretação é inconstitucional. E isso feriria a súmula vinculante 10. Entendeu? Então, vai depender do caso concreto. É possível que, quando o tribunal entender que uma determinada interpretação é constitucional, isso não gere efeito na outra interpretação, tida por inconstitucional. Pode ser que não. Vou dar um exemplo aqui para vocês que ocorreu com a Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial. Tá? Lá no artigo 90 da lei, vou prosseguir aqui, João Hipólito, talvez já responda a sua dúvida. Lá no artigo 90 da Lei 9.099, e para todo caso, isso aqui foi julgado na ADI 1719-9, tá bom? Diz o seguinte no artigo 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Presta atenção. O artigo 90 aqui está dizendo. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Só que vocês sabem que nós temos um princípio de direito penal que deve ser aplicado à norma penal mais favorável ao réu. E no caso aqui, da Lei 9.099, ela trazia tanto normas processuais penais como normas materialmente penais. E essas normas materialmente penais, elas eram mais benéficas para os réus, que estavam dentro do âmbito semântico da Lei do Juizado Especial, 9.099. Só que tinha um dispositivo dentro da Lei do Juizado Especial dizendo que a lei não ia se aplicar para esses réus. Não ia se aplicar nem a sua parte processual nem a sua parte material. Entendeu? Ou seja, nós tínhamos uma lei penal, com matéria materialmente penal mais benéfica, que não estava retroagindo para beneficiar o réu. Tá? E isso foi levado para discussão aí na ADIM 1719-19. Tá bom? E aí,
Vou ler aqui a ementa para vocês verem como é que ficou o julgado. Inclusive foi o Moreira Alves aqui nesse julgado da DI 1719. Né? Olha só, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei 9.099, em face do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benigna. Pedido liminar, ocorrência dos requisitos de relevância da fundamentação jurídica do pedido e da conveniência da suspensão parcial da norma impugnada. Pedido de liminar que se defere, em parte, para dando ao artigo 90 da Lei 9.099 interpretação conforme a Constituição para suspender ex tunc sua eficácia em relação ao sentido de ser ele aplicável às normas de conteúdo penal mais favorável. Tá bom? Então, essa questão da cláusula de reserva de plenário e interpretação conforme vai depender do caso concreto, tá? Vamos lá. Declarar aqui, né, das coisas. Benjamin, no meu entendimento, ao se declarar que uma das possíveis interpretações não se subsume ao fato, para mim isso aí é uma declaração de constitucionalidade. Tá? Porque a declaração de constitucionalidade tem natureza dúplice. Quando você declara a constitucionalidade, você já está dizendo que não é inconstitucional. Ou se declara que é inconstitucional, está dizendo que não é constitucional. É a mesma coisa. Se declarar que uma das possíveis interpretações não se subsume aos fatos por estar contrária à Constituição, você está dizendo que essa interpretação é contrária à Constituição e, portanto, essa interpretação é inconstitucional. Tá? Mas formula melhor que a pergunta e me manda depois para a gente discutir melhor, tá bom? Prosseguindo. Talvez aqui só o raciocínio a gente não esteja entendendo. Vamos para o próximo tópico, que é o 9.6.2.4. Vou colocar aqui. Súmula 513. O que dispõe a súmula 513, pessoal? A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, Câmara, grupos ou turmas que completa o julgamento do feito. Tá? É o seguinte, o órgão fracionário, conforme eu já expliquei para vocês, ele analisa um caso concreto. Se ele entender que há questão constitucional, manda a matéria para o plenário vai decidir, né, se é constitucional ou inconstitucional, e decidindo, ele emite uma decisão, e dessa decisão do plenário vai caber recurso extraordinário? Essa é a questão que envolve aí a súmula 513. Tá? A resposta, pessoal, aqui da súmula 513 é o seguinte. Dessa decisão do plenário ou do órgão especial que decide a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do incidente no procedimento da cláusula de reserva de plenário, ele não enseja recurso extraordinário. Tá bom? O recurso extraordinário somente será aberta a sua via quando completar o julgamento total, ou seja, quando essa causa sair do plenário, voltar de novo lá para o órgão e o órgão entrar no mérito, com base já no julgamento que houve lá no plenário no órgão especial, ele entra no mérito e julga, completa o julgamento. E aí sim, é a partir desse momento que abre a via recursal do recurso extraordinário. É isso que está dito na súmula 513. Tá bom, pessoal? Entendido? Próximo tópico.
9.6.2.5. Reserva de plenário e controle abstrato. Começa com a seguinte pergunta para vocês, pessoal. No controle abstrato, o incidente, né, de inconstitucionalidade, devendo-se observar a cláusula de reserva de plenário? Isso no controle abstrato. É uma pergunta capciosa, pessoal, porque ela tem... Você pode extrair duas mini perguntas, né? Como assim, professor? Você está dizendo se a reserva de plenário no controle abstrato ou se deve ter cláusula de reserva ou se tem incidente de constitucionalidade no controle abstrato? Quanto à primeira pergunta, pessoal, sim, há reserva de plenário no controle abstrato, tá? No controle concentrado de constitucionalidade. Como assim, professor? Do mesmo jeito que o Tribunal de Justiça daqui, ele tem o pleno e ele também tem os órgãos que é formado pelos desembargadores, uns órgãos menores que é formado só por 3 desembargadores, o Supremo Tribunal é a mesma situação. Ele tem o plenário, que é formado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele tem 2 turmas, a primeira e a segunda turma, que julgam os recursos de acordo com o regimento interno do STF, né? A primeira turma, que é formada por 3 ministros, e a segunda turma por mais 3. Salvo engano, ou é 5-5, né? Eu devo verificar o regimento interno do Supremo. Só que aí, proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela vai para alguma dessas turmas? De forma alguma. Ela vai direto para o plenário do STF. É por isso que se diz que há reserva de plenário no controle concentrado, no controle abstrato. Tá? Agora, se há incidente de constitucionalidade, não vai ter, porque a gente já está tendo um controle concentrado. A gente já está só discutindo o objeto da ação ali, já a proposta dela já é discutir somente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público. Tá bom? Então, quanto à primeira pergunta, a reserva de plenário, quanto à segunda pergunta, não tem incidente, porque o próprio objeto da ação é a verificação de compatibilidade material formal da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal. Tá bom? E aí, vamos aqui para o tópico, acho que foi suscitado pelo Benjamin, que é o tópico 9.6.2.6. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às turmas do STF no julgamento do RE. Olha que eu acabei de dar um exemplo, o julgamento de ADI. Esse aqui se refere ao julgamento do recurso extraordinário. O João Hipólito já respondeu aí a nossa pergunta, né, pessoal? Muito bem, João. Muito bem. Não tem. O Rafael, entrar aí. Vamos lá. Pessoal, de acordo aqui com o artigo 9, inciso 3 do regimento interno do STF, né, é competência das turmas do STF o julgamento dos recursos extraordinários. Ou seja, o recurso extraordinário, quando ele é interposto, ele não vai para o plenário, ele vai para as turmas. Tá bom? Então, não se aplica a cláusula de reserva de plenário para os recursos extraordinários. Tá? Quando é que esses recursos extraordinários irão para o plenário, professor? Aqui, né? Consoante artigo 11, inciso 1 do regimento interno do STF, né? É quando o recurso extraordinário ele irá para o plenário quando o relator desse recurso
ele considerar relevante a arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida pelo plenário, tá? Temos um termo bem aí, é um conceito indeterminado, né? Considerar relevante. Ou tem outra hipótese também, que é, não obstante a matéria já tenha sido decidida pelo plenário do STF, o relator entenda que a questão de inconstitucionalidade ela precisa ser reexaminada, ela precisa ser revista. Tá? Também, quando o relator entender que precisa ser revisada ou a jurisprudência ou súmula do STF, que é parte da jurisprudência do tribunal. Tá bom? Benjamin, para responder a tua pergunta, é só ler o parágrafo único do artigo 949 do CPC. Tá? A pergunta é, quando uma turma do STF em recurso extraordinário julga a inconstitucionalidade, abre possibilidade para as turmas estaduais não submeterem a regra? Não. Não obrigatoriamente tem que ser declarado pelo Pleno do STF. A gente lendo o parágrafo único do artigo 949, fala lá, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então é o plenário, não turma. Tá? Beleza? Eu não, mas é bem criticável esse termo. Sim, sim, é criticável. Mas é criticável porque o objetivo aqui, João Hipólito, o objetivo aqui, quando eles. É o, imaginem vocês, o STF, ele só tem 12 ministros, né? E ele tem que julgar todos, digamos que todos. Imagina se todas as causas no Brasil dessem para chegar como recurso extraordinário para o STF. Acho que 12 ministros daria conta de julgar tudo isso, né? Então, essa questão dele já ter entendido que não se aplica a causa de reserva de plenário, não se aplica no RE, é justamente para ele poder legitimar logo esse recurso de RE para dar maior eficiência e celeridade para o julgamento desses recursos, para não ter que ir tudo para o plenário para ser julgado pelo plenário. Entendeu? E eles fizeram esse entendimento, aplicar no regimento interno e está sendo aplicado. É só para uma questão mesmo de eficiência aí. Se realmente você for entrar juridicamente na questão, ela é criticável e dá até para, de certa forma, contestar. Né? Mas aí, no final das contas, quem é que dá a última palavra sobre a Constituição? Se os ministros disserem, não, é constitucional o que a gente faz, quem vai dizer que é contra? Ou que não é constitucional? Né? Como a gente já viu em outros casos. Pessoal, vamos terminar nossa aula aqui, tá? Que já está acabando o nosso tempo. Deixa eu parar aqui.